sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Gratidão pela oportunidade de mais uma vez estarmos com vocês, estarmos nos vossos lares, sempre entre amigos, entre irmãos. Para o nosso trabalho, o nosso estudo desta noite, hoje então nós contamos com a Lide, com o Sandro, com o Emerson e com a Bruna, como sempre na técnica. Então, para que possam dar o seu boa noite inicial, começando pela Lide. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma feira de muito estudo com a nossa roda de conversa. E eu estou muito feliz, com o coração agradecido
A Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com você. A todos um bom estudo. Emerson. Boa noite, Ju. Boa noite aos meus colegas da Casa Espírita. Boa noite a todos que nos acompanham, nos assistem, aos nossos colegas de grupo de estudo, aqueles que nos acompanhavam antes na Casa Espírita e agora de maneira online, e a todos aqueles que chegam também pela primeira vez, procurando estar junto conosco aqui, aprendendo, discutindo, conversando sobre a doutrina espírita. É uma alegria muito grande esse trabalho e uma satisfação. Nós somos sempre gratos por essa oportunidade. Sandro. Boa noite, queridos colegas. Boa noite aos que nos ouvem, aos que nos assistem. E mais uma vez é muito importante, é muito positivo e é de muita alegria e felicidade poder estar realizando esse trabalho. Um trabalho que já fez uma estrada, né? Se nós olharmos para trás, nós já deixamos um caminho percorrido aí, com muitas informações já, que de alguma sorte já deve ter contribuído para o benefício de alguém, se não de alguém, pelo menos pelo nosso, né? Porque é aqueles ouvidos que mais próximos estão das nossas bocas são os que mais aproveitam, e os mais próximos das nossas bocas são os nossos ouvidos. Então, que nós possamos seguir trilhando essa estrada, fazendo esse caminho florido aí com as mensagens do nosso querido e amado mestre. Que tenhamos um bom trabalho. Obrigado, meus queridos. Então, dando continuidade ao nosso estudo, hoje vamos abordar o capítulo 8 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nesse capítulo, Jesus compara a pureza ao estado de infância. A espontaneidade que caracteriza a criança é uma ferramenta essencial para que adentremos o reino dos céus. Com o crescimento, normalmente, nós vamos tendo uma perda gradual dessa espontaneidade. Os valores que o mundo nos apresenta, as convenções culturais e a própria malícia que é peculiar do adulto, então vão fazendo com que gradativamente a gente vá perdendo essa espontaneidade, essa sinceridade ingênua que caracteriza a infância. Então, aos poucos, começa a ser sufocada. Então, para que nós possamos ver nesse encontro de hoje, nesse estudo, o que Jesus tem para nos dizer nesse capítulo, nos ensinar, e que vai nos auxiliar na nossa caminhada, nessa gradual construção de valores e virtudes a que todos nós estamos empenhados. E começando então, pergunto para Lide. Lide, segundo a doutrina espírita, o que podemos entender por bem-aventurados os que têm puro o coração? O Evangelho nos traz lindamente essa passagem, Ju, e ele nos diz que quem tem puro o coração são aqueles que possuem simplicidade e humildade. Aqueles que não possuem qualquer ideia e ação no egoísmo e no orgulho, chagas da humanidade que a gente tanto fala aqui na nossa roda de conversa. Assim, quem tem puro coração é aquele que já o limpou, então que já deixou para trás todos os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus e que afastou da sua vida, do seu cotidiano, do seu sentimento, o orgulho e o egoísmo, e semeia a simplicidade e a humildade. Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza e dessa simplicidade, e ele fala, deixar vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Pois a criancinha, ela oferece uma imagem de inocência e de candura. E Jesus também não diz de modo absoluto isso. Não é somente para as criancinhas, é para quem lhes assemelham. Aqueles que trazem as características da infância, de ser disponíveis para o ensino, de estarem adeptos aos ensinamentos do mestre. Então é isso, Ju.
quem tem puro coração é aqueles que limpou o coração de toda maldade. Obrigada, Lide. Emerson, considerando então que o espírito da criança já viveu, é o que nos traz a doutrina espírita, por que então não se mostra desde o nascimento tal como é? É bastante interessante essa reflexão, Ju, porque nós sabemos, a doutrina nos esclarece, e é justamente o que fundamenta as dificuldades, que fundamenta a nossa existência encarnada, são as nossas sucessivas reencarnações. Ou seja, nós somos espíritos que já vivemos em outras oportunidades, em outro corpo físico, e retornamos a cada vez para continuar a nossa jornada evolutiva. Nós sabemos também que a nossa condição é uma condição de espíritos ainda em desenvolvimento, com bastante dificuldade, espíritos que ainda precisamos reencarnar no mundo de provas e expiações, dada a nossa inferioridade. E também nos reconhecemos na fase adulta com algumas dificuldades, algumas tendências negativas. Observamos em nós essas dificuldades e também observamos nos nossos irmãos. Alguns ainda, inclusive, insistindo muito no crime, insistindo muito na violência, resistentes ainda ao interesse pela transformação. E esses espíritos já carregavam essas características, nós já carregamos trazendo da outra encarnação. Então, quando criança, nós sabemos que aquele ser, mesmo com aquela aparência sensível, que precisa de proteção, frágil, já é um corpo em preparação que já recebeu, desde o momento da concepção, esse espírito. Mas por que é que Deus faz com que todos sejamos esses seres frágeis e que necessitamos de cuidado? É justamente para nós podermos ser acolhidos pela nossa família, né? Fala-se muito também do sentimento materno, de cuidado, de carinho, de proximidade, que não há quem não se sensibilize diante da inocência e da pureza de uma criança. E naquele momento, nós falávamos no estudo do domingo com os nossos colegas, nós estamos em um estado temporário, né, de inocência. Por quê? Porque não temos consciência ainda exatamente daquilo que somos. E por que Deus permite, ou melhor, por que Deus organiza dessa maneira? Que é o momento em que nós podemos ainda ser influenciados pelos nossos pais. Quando os pais vão ter a possibilidade de, mesmo diante de um espírito que ainda pode ser muito violento, muito limitado, com muitas características inferiores, ele está com a sua memória anestesiada e os pais podem, naquele momento, conduzir aquele espírito, ou combater as suas más tendências, indicando o caminho do amor, o caminho do Evangelho, o caminho do Cristo. E à medida que a criança vai se desenvolvendo e crescendo, e aí fala-se mais ou menos, talvez, em 7 anos, começa a retomar a sua personalidade e já fica um pouco mais delicado interferir na conduta desse espírito. E aí, mais adiante, na adolescência, iniciando a fase, já traz consigo, de maneira bastante... imprime já de uma maneira muito mais expressiva aquilo que ele era na sua última encarnação e parte dali o seu desenvolvimento. E aí já muito mais difícil a interferência da família na transformação desse espírito. Nós continuamos insistindo, tentando auxiliar, dando apoio, mas já depende muito mais da iniciativa do espírito, esse interesse pela mudança. Já é do seu livre-arbítrio. Diferente da fase da infância, em que os pais podem e têm uma condição muito melhor de influenciar esse espírito. Então, imaginemos que se uma mãe recebesse nos seus braços um espírito já trazendo ideias de outras encarnações, ou talvez reconhecesse nesse espírito um desafeto de uma outra encarnação, como é que nós conseguiríamos conviver com isso? Então, quando precisamos reencarnar com aquelas pessoas em que nós temos mais dificuldade, e nós solicitamos muitas vezes essas provas, o benefício é receber esse espírito naquela característica da infância, para que nós possamos desenvolver esse carinho e esse afeto e assim ajudar de maneira sincera. Então, nada é por acaso na organização do nosso planeta, não é por acaso que Deus quis que fosse desse jeito. É porque assim nós temos, melhor dizendo, a oportunidade de fazer mais por aqueles espíritos
naquele momento da sua encarnação, que é o momento da infância. Hein, Emerson? Importante nesse quesito aí, ó, a importância dos pais serem ativos, né, e eficientes o quanto antes nessa condução, né, da infância, desse espírito que veio parcialmente esquecido, né, já por uma misericórdia divina, por tudo que tu falaste aí. O que acontece? Às vezes, pela nossa ignorância, nós achamos que ainda é cedo para ensinar algumas coisas para as crianças, né? Talvez seja cedo para as coisas da ciência, mas para as coisas às quais nós fomos incumbidos como educadores e como pais, aquele é o momento, desde o nascimento, já incutindo os valores que vão poder contribuir para que esse espírito realinhe nas provas assumidas lá no processo reencarnatório, né? Então, isso eleva um pouco a nossa capacidade de perceber que a influência tem que ser o quanto antes. Que quanto antes, mais fácil, mais receptivo está aquele espírito encarnado naquele novo corpo, né? Perfeito, Sandro. E a gente vive uma época em que essa situação é um desafio, né? Porque são tantas atividades, tantas coisas, tantas distrações, que muitas vezes a gente observa ou nos flagramos em algum momento negligentes no que se refere ao que tu está dizendo. Porque acredita-se algumas vezes, né, que é uma fase que vai passar, que pode deixar para depois, que quando crescer vai ser diferente, e é exatamente o momento de se combater as más tendências. O Sandro diz das coisas da ciência, que não é o momento, mas as questões morais são. Então, pequenas correções que dão trabalho, que são desconfortáveis algumas vezes, que geram até algum desconforto em família, né? Porque nem todo mundo acha que deve ser, enfim, gera uma discussão. Eles são extremamente importantes para realinhar um espírito que precisa muitas vezes só da disciplina. Então, apresentar o Evangelho do Cristo, independente da religião que seja, incentivar as crianças, falar de Jesus, falar de Deus, mostrar o caminho do bem, o caminho do amor, é algo fundamental, e muitas vezes esse espírito não vai mais atentar para isso na adolescência ou na fase adulta, porque nós não aproveitamos um momento especial, um momento reservado por Deus para incentivá-los a essa prática ou a essa conduta. Então, é claro que é um assunto bastante delicado e causa algum desconforto quando a gente trata algumas vezes, porque seria melhor se não fosse assim, mas é assim. E o Evangelho também vai nos esclarecer que nós, pais, assistiremos o sofrimento dos nossos filhos e entenderemos quando esse sofrimento foi resultado da nossa negligência. Então, nós sofreremos também no futuro aqui, encarnados ou desencarnados da espiritualidade, observando o sofrimento dos nossos filhos, que é causado, por exemplo, pela nossa negligência de não ter combatido uma má tendência ou de não ter orientado da maneira ideal. E isso é uma situação que gera mais problemas e vai, na sequência, nas nossas próximas reencarnações, vai exigir que nós ainda tentemos reparar em outra oportunidade. Obrigado, Emerson. Obrigado, Sandro. Lide, sofremos as consequências de um pensamento mau, embora esse pensamento não tenha produzido qualquer efeito? Ju, primeiro vamos esclarecer que o mau pensamento, ele é o resultado de uma imperfeição da alma, do espírito. Porém, à medida que esse espírito avança na vida espiritual, ele vai se depurando e se esclarecendo, segundo sua... o mau pensamento. Então, numa primeira situação, para nós tentar esclarecer, seria quando a pessoa pensa, tem esse mau pensamento, mas de cara já repele e com energia já afasta de si esse pensamento impróprio. E aí a gente tem uma ocasião onde demonstra que esse espírito está em processo de evolução. Então, ele está em processo de progresso espiritual. A gente tem uma situação também onde o espírito da pessoa, ela pensa o mal,
e ela se compraz nesse pensamento, sente satisfação e às vezes só não age ou só não tem a ação desse mau pensamento porque não tem oportunidade. E aí, nesse caso, o progresso não está em andamento, o mal nessa pessoa ainda tem muita força, e a gente também tem uma terceira situação, onde a pessoa já não tem mau pensamento e nem concebe a ideia de um pensamento mau. Nesse espírito, o progresso já está realizado ou já está muito mais adiantado. Elidy, essa última categoria que tu colocaste aí provavelmente não estão na Terra, né? Ou muito poucos que estão na Terra estão nessa categoria, né? Para que nós possamos nos enquadrar, né? Tipo, em qual desses aí nós estamos? Com certeza, se nós estamos um pouquinho melhorzinho, nós estamos no primeiro, acho que tu deste, né? Que o mal ainda desperta um freio, né? Acredito que algum espírito em missão aqui na Terra já venha assim, né? Nós ainda estamos numa primeira situação. Obrigado, Lide. Sandro, tem um item desse capítulo que é escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Qual o entendimento que o Espiritismo nos traz sobre essa passagem? Com relação a essa frase, Ju, dos escândalos, ela está dentro de um contexto, né? A frase toda diz assim, ó, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então, qual é que é a conceituação de escândalo? A conceituação de escândalo é toda aquela ação que choca a moral, que causa conturbações, que causa revoluções assim no comportamento das pessoas, né? E algumas pessoas fazem com que esse escândalo não aconteça referente a elas, mas fazem isso como? Simplesmente escondendo aquilo do mal que tem, ou do ruim que tem no seu coração, nas suas atitudes, achando que se ninguém tá vendo, tá tudo certo. Mas Jesus considera essas pessoas os túmulos caiados ou brancos por fora e cheios de imundície por dentro, né? No sentido evangélico, esses escândalos diz respeito a todo aquele mal que nós produzimos. Todo o mal que nós produzimos, que resulta dos nossos vícios, das nossas imperfeições, sejam eles com repercussão, né, com esse reboliço social ou não. Então, o escândalo tem a ver com o mal moral. Então, é preciso que haja escândalo, diz na frase. É preciso por quê? Porque nós estamos vivendo num planeta em que nós somos cheios de imperfeição. Nós somos cheios de vícios. Então, é preciso que isso ocorra, porque elas serão as nossas expiações. É por esses escândalos, por esse mal desenvolvido por nós, que nós vamos adquirindo o processo evolutivo, né? E isso vai sendo expiações e vão sendo provas ou castigos, como alguns dizem, né? Que é necessário para a nossa evolução, né? Só que vai chegar um tempo em que de tanto mal que nós vamos fazendo e vamos sofrendo, que nós vamos cansar disso e nós vamos procurar o bem dentro do próprio mal. Pelo excesso do mal, nós vamos procurar o bem. Então, é por isso que é necessário que venham os escândalos. Numa obra do Clube do Livro, que é Reflexo sobre as lições dos mestres da Cidade Esperança, tem uma frase que diz assim, ó, que o sofrimento é necessário até que tenhamos consciência de que o sofrimento, é desnecessário. Então, veja só, nós mesmos vamos identificar pelo mal que o mal não é a nossa saída, né? Mas aí nós poderíamos perguntar assim, então se o mal é que nos ajuda a fazer esse resgate, ele não poderia jamais sair da Terra, né? Porque seria uma ferramenta que Deus estaria perdendo de nos corrigir, né? Mas por que acontece o mal? Porque ainda somos imperfeitos. Então vai existir o tempo em que não vai precisar ter o mal? Vai. E existem lugares onde isso acontece? Existe, são os mundos felizes.
E nessas transições dos mundos, que nós passamos dos mundos ainda com sofrimentos para os mundos felizes, é justamente quando não haverá mais os escândalos, não haverá mais o mal. Então, o mal vai acabar, em alguns planetas acaba, mas sempre haverão outros planetas primitivos surgindo, onde o mal persistirá, até o ponto em que todo mundo se purifique, né? E o mal não precisa existir, porque nós atingimos a perfeição moral, vamos dizer assim, né? Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então, o que ele quis dizer com isso? Que mesmo quando o nosso mal, o mal que nós fazemos é instrumento de expiação de alguém, como é que eu vou simplificar isso? Se a nossa atitude foi o que gerou a expiação de alguém, mas foi através de um mal feito por nós, isso não nos tira a responsabilidade, não deixa de ser um mal também. Então, também somos responsáveis pelo mal, mesmo sendo um instrumento de Deus para a expiação de outros. E quando que se diz que se a mão é a causa do escândalo, corte-a? É óbvio que não é para cortar a mão, isso aqui é uma figura alegórica, como tantas outras passagens evangélicas, que diz que Jesus nos sugere que nós precisamos destruir em nós a causa do escândalo. Que aqui está a mão no sentido figurativo, mas pode ser várias coisas, né? E principalmente as que vêm do coração, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a gula, o desregamento sexual. Essas são as mãos que querem dizer aqui que, se for um motivo de escândalo, deve ser cortado. É ceifar em nós aquilo que é o motivo do escândalo, que é o motivo do mal que nós desenvolvemos. Obrigado, Sandro. Emerson, já nas instruções dos Espíritos desse capítulo 8, João Evangelista, em 1863, e um Espírito Protetor, em 1861, eles trazem um esclarecimento sobre a máxima dita por Jesus: deixai vir a mim as criancinhas. Em que consiste esses esclarecimentos, Emerson? Esses espíritos, eles vão deixar claro, Ju, que aqui não é uma referência somente às crianças, ou as crianças são o exemplo que Jesus usa para expandir isso muito mais, porque está falando daqueles espíritos, e ele traz aqui o João Evangelista, os fracos, os escravizados, os viciosos, todos aqueles espíritos em sofrimento, que estão desnorteados, sem informação, em regiões de sofrimento. Então, Jesus compara toda essa condição à condição das crianças, que é a condição ainda da falta de conhecimento, do não entendimento, do que está em desenvolvimento, na busca por aquilo. Então, Jesus convida para que aqueles que estão nessas condições venham até Ele, porque Ele tem condição de nos auxiliar, de auxiliar os espíritos que encontram-se nesta dificuldade. E muitas vezes nosso orgulho não nos deixa perceber o quanto nós ainda estamos gatinhando em algumas questões morais, em algumas questões que dizem respeito ao entendimento da vida, ao entendimento dos fundamentos, das bases que compõem esse fundamento da nossa encarnação. Então, esses espíritos, eles vão chamar a nossa atenção para isso. Textos muito bonitos, muito que nos tocam, né? que nos sensibilizam. E aí nós gostaríamos de aproveitar para mais uma vez convidar todos que nos assistem para que leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, para que possam consultar. Então, a consulta ao Evangelho segundo o Espiritismo é uma ferramenta fundamental para que nós possamos compreender, ampliar o nosso entendimento sobre tudo aquilo que envolve as dificuldades da nossa encarnação. Nós convidamos também para que aqueles que não participaram dos estudos anteriores possam vir consultar os nossos vídeos que desde o início do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo estão disponíveis no Facebook e no YouTube. Um entendimento maior, compartilhando as nossas reflexões e
em paralelo, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, podendo fazer também a sua interpretação desse conteúdo. Obrigado, Emerson. E salientando também, como o Emerson fez o convite para que possamos estar em contato com essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que na nossa Casa Espírita a gente tem para empréstimo, a gente tem para venda, e também a gente tem aqueles para doação. Então, aqueles que tiverem interesse podem estar nos procurando. Sandro, no item 20 desse mesmo capítulo, ainda nas instruções dos Espíritos, falam dos bem-aventurados os que têm os olhos fechados. O que pensar dessa máxima, Sandro? Isso aqui nós podemos fazer uma conexão também com a questão das crianças, né? Que as crianças, na verdade, elas confiam, né? Em função delas não ter a malícia, como tu disseste lá no início, elas confiam. E nesse ponto aqui do Evangelho, o que trata também é de confiança, de resignação. Como é que se deu essa passagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? Foi invocado um espírito para atender uma pessoa que estava em atendimento e ela era cega. Então foi invocado esse espírito, o espírito Vianney, né, para que tivesse na sessão ali para dar os conselhos, né? E por que ele está no Evangelho? Porque ele foi selecionado como uma mensagem importante, né, de tantas que Kardec compilou. Mas quando ele chega no atendimento, ele diz que procuram que ele trouxesse luz para aquela moça, né? Daí ele diz que ele não pode fazer um milagre que Deus não queira que seja feito. Mas que porque antes de pedir a cura dos olhos, né, não se pedisse a cura da alma. Então ele diz que quando nós elevarmos o nosso pensamento para pedir as nossas curas do corpo, que antes nós queiramos a cura da nossa alma, né? E que se for preciso usar o corpo, a dor do corpo como ferramenta para curar os vícios da alma, que assim o seja. Então ele foi deixando uma lição evangélica sobre tudo isso. E ele diz ainda que quantos daqueles que cegos, né, ou que teoricamente na escuridão, ficariam, maldiriam o dia em que tivesse a luz. Porque ele alega que a luz dos olhos pode ser o motivo do escândalo, assim como a da mão. Então ele alega que a expiação da cegueira é a que mais faz com que vejamos com os olhos da alma. Por isso que ele diz bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Então ele diz que todas as vezes que ele pudesse chegar a alguém e fazer a cura, esse espírito Vianney, ele perguntaria: por que tu não aproveita as claridades da tua cegueira para enxergar aquilo que realmente importa para a alma? Porque a luz dos olhos pode te corromper, pode te levar para a perdição, pode ser um instrumento do escândalo. E para aquela menina que estava ali na hora, ele disse assim, ó: você quer abrir os teus olhos? Ok. Você quer luz? Ok. Mas entenda, se sinta ditosa por você ter tido a cegueira. E entenda que Deus fez a felicidade, mas que ele permite a tristeza. Então, o que ele quis dizer com isso? Que aquela é uma ação que foi dada a ela, às vezes como um benefício, como um resgate, uma expiação, mas um benefício. E aqui nós podemos estender, não está aqui no Evangelho, mas nós podemos estender por quantas vezes nós nos livramos do mal em nós, justamente por uma incapacidade física de um nascimento. Seja por uma deficiência mental, seja pela perda de um membro ou de um sentido, como é esse caso aqui. Então, muitas vezes essas debilidades vêm para nós nos protegermos de nós mesmos. Fomos espíritos, às vezes, muito recalcitrantes em outras encarnações, muito teimosos em pegar o lado bom, que viemos com algumas expiações para que a nossa encarnação seja mais fácil de ser cumprida aquilo que nós propusemos. E lembrando que quando se tem
uma deformidade como essa, de uma cegueira de nascença, por exemplo, que não tem a causa na vida atual, é por óbvio que ela vem de causas de vidas anteriores. Então, muitas vezes, ela está aí só ratificando o que eu acabei de dizer, ela vem aqui, muitas vezes, para nos proteger de nós mesmos. Então, sejamos gratos, na verdade, por isso também. Então, por isso que ele diz que bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, porque esses olhos vão nos preservar, eles vão nos proteger de nós mesmos, do mal que nós trazemos no nosso coração. Então, assim como a mão deve ser cortada se for motivo de escândalo, que os olhos também sejam, né? Sempre aqui é no sentido efetivo da palavra, né? Essa passagem do Evangelho. A da mão não é, né? A da mão é alegórica sobre várias coisas, mas nós podemos expandir essa dos olhos também como figura alegórica para todos os nossos vícios que nós temos. Né? Obrigado, Sandro. Obrigado, queridos irmãos, que juntos vamos buscando nos esclarecer, vamos juntos, com a soma de conhecimentos, de estudo, vamos nos ajudando mutuamente, e que bom quando a gente consegue levar a mais alguém esse ensinamento, esses ensinos que Jesus nos deixou no Evangelho. Grata pela oportunidade. Então, já nos encaminhando para o final da nossa roda de conversa, que possam agora os irmãos deixar o seu boa noite, então. Começando pela Lide. O finalzinho desse capítulo tem uma nota muito linda, que quem tiver interesse possa ler ela, e tem uma parte que diz: Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Eu agradeço a todos a oportunidade de ter feito essa reflexão junto com os colegas. É um capítulo que nos traz muito esclarecimento de passagens que a gente, às vezes, acaba escutando e nem sempre compreende, e o Espiritismo nos traz esse esclarecimento de forma muito bem empregada, e nesse crescente conteúdo que a gente está fazendo, né, nessa nossa roda de conversa. Desejo a todos uma boa semana, que Jesus abençoe a todos, e espero encontrá-los todos na próxima quinta. Um abraço. Emerson. Obrigado a todos pela companhia, obrigado aos meus colegas pelo trabalho, e é sempre um motivo de muita alegria dividir a doutrina espírita com todos que nos acompanham, que nos assistem. Esperamos ter encorajado os nossos irmãos que estão aí para que possam buscar nas obras básicas da doutrina espírita a possibilidade de ampliar esse entendimento de tudo aquilo que nós falamos um pouquinho aqui, mas que se desenrola na doutrina espírita de uma maneira muito mais profunda e bastante objetiva. Um abraço a todos e que possamos estar juntos aqui a cada semana. Sandro. Boa noite, então, a todos, queridos colegas, mais uma vez. E lembrando que bem-aventurados os que têm o coração puro, né, e que essa pureza, então, é assemelhada às crianças, correlacionada com a confiança, como nós falamos, que é o que as crianças têm nos adultos, né? É a referência. Então, que nós tenhamos essa confiança também. Sejamos essa criança, enquanto confiantes naquilo que Deus reservou para nós, né? Em atos, mas também em pensamentos. Né? Aqui tem uma passagem nesse capítulo que não foi falado, que é sobre o adultério como algo ruim, né? E como a instituição do pensamento, né? Que a Lide falou uma parte também. Então, que nós possamos vigiar os nossos atos, mas também os nossos pensamentos, para que os nossos corações sejam puros. Né? Então, que o nosso escândalo seja não só o que aparece, mas todo aquele que é gerado pela nossa vontade, pela nossa intenção. Então, que nós possamos, pelo estudo, pelo conhecimento e pela nossa evolução, perceber quais os escândalos que somos responsáveis
e que possamos deixar sempre o coração, então, puro, confiante, para que Deus nos mostre o caminho e nos acolha, que é esse o caminho que Ele quer que nós sigamos. Uma boa noite a todos, um abraço fraterno e um beijo no coração de cada um. Gratidão, meus queridos, que possamos permanecer, então, amparados pelo amor, pela paz de Jesus e confiantes na misericórdia divina. Até uma próxima oportunidade. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz,